está a bordo dos interesses políticos. A gente tem exemplos concretos aqui na Bahia. E, Malu, me permita, e quantas denúncias já foram formuladas pelas entidades que representam os jornalistas ou outras correlatas em relação a isso? Muitas, muitas. A gente, inclusive, tem várias ONGs hoje, não só as entidades de classe, mas várias ONGs que trabalham na TV, que financia baixaria, né, que você que é contra ver TV, a gente tem várias ONGs. E isso não vai adiante por conta de poder econômico. Porque uma coisa, a gente sabe que a justiça, ela existe lá, tá lá, as leis são assim, são assado. Mas a gente sabe que a justiça, ela não é um mecanismo passivo que age por si mesma. Então, os mecanismos de operação do sistema jurídico, eles são muito mais poderosos porque eles sabem operar o sistema. Então, obviamente que os interesses das grandes redes nacionais de televisão, das grandes emissoras de rádio, dos conglomerados, eles têm os melhores advogados, que conseguem os melhores profissionais, que têm acesso diretamente, você vê a uma determinação judicial. A gente vê todos os dias isso nas próprias meios de comunicação. É um poder que mantém o próprio poder, que se retroalimenta, porque é um poder de imagem. Você tem poderes, você tendo uma rede poderosa de comunicação na mão, dificilmente alguém vai lhe questionar, porque antes de conseguir lhe atingir, você já poderá causar um grande estrago. Com certeza, a Bahia. Jurídico. Eu acho que é por uma desigualdade, como o Kardec falou, dessa luta de interesses. Interesses econômicos, todos os interesses. Essas organizações são interesses ideológicos, digamos assim, não são financeiros. Aí quando a gente vai operar no sistema, né, as relações muitas vezes de bastidores mesmo, do mundo jurídico com o mundo midiático são muito próximas. E a gente não tem acesso, não é dado se entrelaçam. Os bastidores. Usando aqui um trecho da fala daqui da Malu, esse proselitismo ideológico, esse bombardeio ideológico, a gente está sem lei de imprensa, né? Mas isso é liberdade de imprensa? Eu vou botar aqui no vácuo para você. Isso é liberdade de imprensa? Libertinagem de imprensa. Olha só, eu acho que nós estamos vivendo um momento crucial para a sociedade brasileira e para a profissão de jornalista e todos os trabalhadores de comunicação. Uma lei de imprensa democrática. De se questionar, de se avaliar, que se modernize diante nós estamos num momento de pré-Conferência Nacional de Comunicação, onde nós tivemos a oportunidade de discutir em todos os estados como é que essa comunicação realmente funciona. Nós já tivemos, o governo federal já convocou mais de 100 conferências nesse país e é a primeira vez pressionado, né, o companheiro Lula convocou a conferência porque não dava mais para esconder um tema tão relevante para a sociedade. Essa que é a verdade nua e crua. A Bahia saiu na frente. Nós fizemos em 2008 a primeira conferência de comunicação do país. Independentemente do governo federal, o governo Wagner convocou essa conferência e nós tivemos participação ativa, onde nós podemos discutir a questão da regionalização da produção artística e cultural, onde nós conseguimos discutir em 2008 a primeira conferência de comunicação do país. Independentemente do governo federal, o governo Wagner convocou essa conferência e nós tivemos participação ativa, onde nós podemos discutir a questão da regionalização da produção artística e cultural, onde nós conseguimos discutir a questão das concessões. A Bahia, Robson, Malu e Rui, sempre foi um mau exemplo de como a comunicação era usada em benefício próprio. Sempre. Os grandes grupos de comunicação desse estado têm televisão, rádio, jornal e faz a rede em todo o estado. Até as repetidoras todas são de um só grupo. Então, quantos governos, quantos governantes, quantos sindicatos, quantos movimentos sociais foram criminalizados por essa rede de televisão e não se aconteceu nada? Pois é, e o interesse público transformado em interesse privado. Interesse privado, interesse político, interesse, inclusive, de cargo eletivo, a gente sabe disso, né? Nós estamos numa fase democrática, onde nós podemos falar, mas nós sabemos que qualquer coisa que você fale, no outro dia o pau quebra. Do mesmo jeito que a imprensa te eleva a um patamar de ser um cidadão comum e de boa índole, no outro dia tu vira um grande marginal. Porque o poder de comunicação, só para concluir, o poder de comunicação de destruir uma imagem é muito forte. Ô Rui, a questão, por exemplo, muito atual é a questão do tratamento da violência nos meios de comunicação em alguns programas aqui da Bahia. Nós não vamos citar nomes de programa por causa do direito de resposta. Então, vamos ficar aqui, todo mundo sabe de que programas nós estamos falando. Pois é, mas aí tem a questão, onde é que termina a responsabilidade e começa a liberdade? Ou seja, onde como disse agora, a libertinagem e a liberdade têm limites, né? E o Ministério Público chegou
agir e ser convocado. Na verdade, houve um excesso de algumas emissoras no trato da exposição de imagens, especialmente de crianças. Tá? Tanto o Estatuto da Criança e Adolescente, assim como a Constituição Federal, preservam o direito à imagem e à honra, principalmente dos adolescentes e das crianças. Por força dessa exposição exagerada de crianças, cenas inclusive de sexo envolvendo crianças, foi que levou o Ministério Público Estadual a convocar as emissoras de televisão para assinar um termo de ajuste de conduta. Esse termo foi assinado e me parece que surtiu algum efeito. Isso não significa que as emissoras e os jornalistas não estejam submetidos a cometer equívocos. Agora, cabe àquelas pessoas que se sintam ofendidas buscar a sua reparação. Certo, Malu, quem pode ganhar com a exibição de cenas como essa que o Rui acabou de citar? Sexo de antecriança. Eu acho que quem ganha? O sensacionalismo, as empresas que estão brigando por uma audiência numa faixa de horário, que buscam um público semi-alfabetizado, mórbida, e que as pessoas consomem aquilo. Quanto mais sensação, quando a gente fala de sensacionalismo, uma coisa de sensação, de provocar, né, o grotesco. Agora, quando ele fala assim, cabe essas pessoas procurarem seus direitos, o que me chama muita atenção é porque quem são essas pessoas que têm suas imagens veiculadas nesses programas? Qual o tipo de força, de busca de direitos que ela tem? Então, qualquer adolescente hoje que é preso no supermercado porque tentou roubar uma bala, uma lata de leite, porque foi presa no ônibus, aparece a mãe, a irmã. E outra coisa, o que eu acho mais impressionante é que pessoas que representam o poder público, como policiais, delegados, elas entregam essas pessoas de bandeja para as câmeras de TV. É uma exposição, e o repórter de TV age como se fosse um agente da lei. A entrevista vira um interrogatório. Acontece muitas vezes até mesmo antes do interrogatório policial. O repórter, ele pega aquele microfone que se empodera de tal forma, ele expõe, ele condena, ele julga, ele faz tudo. Lá tem uma coisa, a gente teve aqui no mês de novembro debates, mês da consciência negra, e representantes de entidades negras dizendo que os negros são a maioria nessa exposição. São a maioria. Há um conteúdo também, talvez, racista nessas exposições. Uma questão, Robson, basta a gente perguntar uma coisa. Quantos crimes de colarinho branco, quantos crimes fiscais, de sonegação, de corrupção a gente tem? E quantas vezes, por iniciativa das emissoras, não estou falando por denúncia, por fita nova, dessa essas forma, pessoas, né? Qual é o repórter de televisão que enfiou o microfone na cara de alguém de uma operação jaleco azul, jaleco lilás ou coisa parecida? Mas o menino que é pego lá com pedra de crack, ou a mãe que nem sabe de nada, ela vai na delegacia e fica sabendo da informação, já praticamente ao vivo, porque tem uma câmera na porta, e o policial está lá para proteger o repórter, e para dar como de bandeja qualquer acusado de qualquer coisa, desde que pobre, tudo bem, é para fazer isso? Por que não se faz isso com as pessoas que têm dinheiro, que têm um bom criminalista? Por quê? Agora, como é que essas pessoas vulneráveis vão ter esse direito de imagem? Quando? Quando vão ter e como? Não tem mecanismos de acionamento jurídico. Me reportando a questão do diploma, viu, Malu? As pessoas dizem assim, porque se tiver diploma não vai ter isso, não é verdade. Isso não tem nada a ver com a formação, isso tem com a índole das pessoas, o caráter das pessoas. Pessoas que praticam isso, inclusive, são jornalistas, mas são pessoas que ultrapassam o limite do jornalismo. Na minha opinião, isso não é jornalismo, isso é uma exposição desnecessária. Uma falta de respeito ao cidadão e ao ser humano. Não importa. Eu estava listando aqui, nós estamos cansados de ver a mulher como objeto nos veículos de comunicação, o negro como escravo. Você pode ver a exposição do negro sempre em posição subalterna, né? Nós tivemos recentemente uma cena de televisão em que uma negra, né, tomou um tapa na cara pedindo perdão, e isso causou a maior celeuma. Todos os dias a gente vê na televisão baiana, né, nós estamos na Bahia, vamos falar da Bahia, uma exposição desnecessária das crianças, das mães. Como é que uma criança é violentada e aparece a mãe? Todo mundo vai saber quem é a criança. Não se tem cuidado com essa exposição, né? Se leva diretamente. Tem outra coisa também, o poder da comunicação, Rui, quando tu fala assim, as pessoas precisam reagir. O poder da comunicação é tão grande, quando você vai ver o estrago já está grande. Já acabou com a pessoa, não tem como voltar atrás. Não tem direito de resposta e outra coisa. Não tem. O Ministério Público tomou essas posições todas, mas as pessoas continuam fazendo o mesmo tipo de jornalismo. Você quer ver outra coisa? A questão dos homossexuais, que são tidos como doentes, e agora virou moda levar homossexuais para se expor da forma como está sendo colocado, né? Crianças em idade de risco, que são tidas como pivetes, né? Eu estou colocando palavras realmente assim para a população entender a forma como a comunicação destrói
descaracteriza a sociedade. Não se julga as pessoas do ponto de vista jurídico, se julga do ponto de vista de imagem. Agora, Não se é? me permite aqui, Kardec, porque a gente já debateu em muitas mesas de negociação e, veja bem, os jornalistas hoje, eles são protegidos por uma norma coletiva que diz, muito bem, se houver alguma violação no exercício da profissão, quem tem que responder é a empresa. Há essa reivindicação do sindicato. Eu acho que, na medida em que o jornalista profissional, ele se conscientize do que aquilo que ele está afirmando, que ele está levando ao público, ele seja responsável não só civil, como criminalmente, ou seja, na hora que o jornalista ele tiver a certeza que ele vai responder do bolso dele pela infração que ele cometer, e não o veículo ali que ele está dando suporte, Mas ele deve